Muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à conferência de lançamento da Associação Cascais Invest, Agência para a Promoção e Desenvolvimento Económico de Cascais. Para nos falar sobre o papel do poder local, vai usar da palavra o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Cascais, meu querido amigo António Saraiva, indigitado Presidente desta nova iniciativa Cascais Invest, minhas queridas amigas e meus amigos. É para mim um duplo gosto estar aqui reunido com todos vós. Permitam-me esta referência dupla, mas naturalmente por estarmos a lançar hoje o Cascais Invest, algo que acarinhamos há muito tempo, um projeto que foi sonhado pelo Executivo da Câmara Municipal, mas que hoje, com muitos parceiros associados, se concretiza, mas também, e por isso dizia que era um duplo gosto, por estarmos aqui presencialmente. É bom este contacto humano, nós precisamos destas oportunidades para estarmos, para convivermos e para partilharmos experiências. Os tempos que vivemos foram intensos, eu diria mais até, são ainda intensos, de enorme incerteza, mas de uma prova de adaptabilidade do ser humano a todos os níveis invejável. Famílias, empresas, entidades públicas e PSS, fundações, todos foram chamados a mudar a sua forma de relacionamento, a sua forma de fazer negócio, a perspectivar o futuro de outra forma, a definir estratégias de outra forma. A saúde é, sem dúvida, e eu, como todos sabem, o Sr. Presidente gosta muito de brincar comigo, eu sou um hipocondríaco, para mim a saúde ainda tem mais valor, mas hoje, para todos nós, a saúde é um bem absolutamente maior. Um bem essencial para fazer girar tudo o resto. A economia, a sociedade, a política, tudo depende das pessoas e são as pessoas com saúde que podem fazer avançar o mundo. Vivemos num mundo global, é um chavão dizê-lo, mas esta pandemia, com um singelo caso em Wuhan, na outra ponta do mundo, na China, demonstrou que estamos absolutamente ligados, interligados. Interligados e de que maneira? E isso ficou provado nestes últimos meses de confinamento. Ligados pelas tecnologias, ligados por este belíssimo mar que também brinda Cascais, pelo ar, pelo contacto, ligados por milhões e milhões de pessoas que se deslocam por este mundo fora. Seja em turismo, e muitos vêm a Cascais e queremos crer que vão voltar a Cascais, em negócios, com destinos marcados, mas com uma certeza absoluta, uma concorrência muito, mas muito feroz. Este fluxo, no entanto, parou. Não tanto o fluxo de bens e serviços, porque esse manteve-se de alguma forma, mas por esta pandemia a perspectiva e o restabelecimento gradual desse fluxo ainda são absolutamente incertos. Não sabemos em que moldes, não sabemos quando, mas sabemos que o mundo ligado, aquele mundo ligado que vos falava há pouco, não irá parar e que a globalização, essa, também irá continuar. Com todos os seus defeitos, mas também com todas as suas virtudes. Nós acreditamos em Cascais que não é isolados num compartimento estanque, numa ilha, que conseguimos, de facto, fazer desenvolver o nosso território. Uma economia como a portuguesa, com uma previsão, segundo as projeções económicas da Comissão Europeia, que aponta para uma contração do produto interno na casa dos 6% em 2020, que de facto os economistas variam muito nestas previsões, mas ao que seguirá objetivamente um período de expansão no próximo ano, já na casa dos 5%, mas cito, e é importante citar aquilo que a Comissão Europeia disse, a retoma económica de cada Estado-membro vai depender não só da evolução da pandemia em cada país, mas também da estrutura das suas economias e a sua capacidade para responder a políticas de estabilização. Isto é muito importante porque cabe também a nós, municípios, dar uma resposta e mostrar que estamos resilientes e estamos na linha da frente do combate a esta pandemia. Isto significa que todos os países, acrescento, conselhos, regiões, instituições, devem fazer o seu trabalho. Devem dizer presente. Um trabalho de enorme dificuldade, como disse, mas que não pode ser negligenciado ou suavizado. O caminho que vinha a ser trilhado antes da pandemia não nos deixa 100% de certezas e 100% seguros de que iremos chegar a bom porto.
sobre a tão desejada retoma económica, mas eu sou um otimista militante, somos otimistas militantes em Cascais e acreditamos nessa retoma. Bem sabemos que neste caso dependemos e muito da Europa. Mas o trabalho de casa, esse tem que ser bem feito, eu diria mais, tem que ser muito bem feito. Ainda em 2009 soubemos que Portugal registrou níveis de consumo de riqueza abaixo da média da União Europeia. O consumo em Portugal foi de 82% em relação à média comunitária, enquanto o PIB per capita andou na casa dos 76%. É curto, eu diria. Esta pandemia demonstrou-nos ainda mais que esta ligação à Europa não pode ser esquecida. Se, por um lado, existem hoje fortes apelos para a reindustrialização, e eu sou daqueles que estou na linha da frente desse apelo à reindustrialização da Europa e de Portugal, naturalmente, sobretudo por uma enorme dependência da Ásia e da China, por outro lado, não podemos deixar de fazer tudo para dinamizar as nossas exportações, mas também continuar a atrair investimento estrangeiro para o nosso país. Existia, pois, uma trajetória muito interessante na captação de investimento estrangeiro em Portugal até esta pandemia e cabe a iniciativas como esta, a município como Cascais, ao Governo Central, a todas as instituições, que possamos continuar nesta rota de atração de investimento estrangeiro. Esse é um caminho que nos tempos atuais deve ser colocado como objetivo prioritário para todos. Portugal vive num mercado global, já o disse, repito, precisa de capital e não tem, aliás é um mal crónico das empresas portuguesas serem pouco capitalizadas, mas capital que precisamos dentro de portas, o capital suficiente para projetar o crescimento económico e que nos eleve o nível de vida. Porque nunca podemos esquecer que é para isso que, em última instância, serve a economia, para melhorar a qualidade de vida dos nossos concidadãos. De registrar ainda o crescimento das exportações, mas com uma nota de preocupação também aqui. O crescimento de 3,6% das exportações em 2009 representa uma desaceleração de 5,3% em relação ao registado em 2018. Por sua vez, já representava uma desaceleração em relação aos números que foram conhecidos em 2017. No total, Portugal exportou perto de 60 mil milhões de euros e importou 80 mil milhões de euros, o que se traduz numa taxa de cobertura de cerca de 75%. É a mais baixa desde 2011 e por isso eu dizia que estes números nos devem também preocupar. Como todos imaginamos, os números deste ano estão naturalmente em risco, fruto da enorme incerteza daquilo que não sabemos que irá acontecer e por isso mesmo devemos ter ainda mais atenção. São números que nos desafiam a todos, Estado Central, mas também, como eu disse, ao poder local, neste caso a uma autarquia, mas também aos empresários, a todos aqueles que se juntaram a nós nesta iniciativa. Hoje a concorrência já não é apenas entre Portugal e outros países, hoje existe concorrência ao nível dos concelhos, ao nível das regiões e Cascais sabe que concorre diretamente com Miami ou Paris. É por isso mesmo que nos enche de orgulho ver nascer este projeto do Cascais Invest. Começo por, na pessoa do António Saraiva, meu querido amigo, dizer que é um orgulho para Cascais contar com a sua disponibilidade para liderar este projeto estratégico para o nosso concelho. Pelo seu percurso profissional, pelo seu conhecimento dos negócios e do mundo, mas também pela sua sensibilidade, fruto também de ser um jovem há mais tempo, a sua sensibilidade, eu acredito que é a pessoa certa para ajudar Cascais nesta fase decisiva de captação de investimento também estrangeiro para o nosso concelho. Tendo ao seu lado, não posso esquecer, o Leonardo Matias, bem conhecido de todos nós, que tem estado connosco nestes desafios de Cascais, um dos responsáveis no seu mandato enquanto Secretário de Estado da Economia por trazer uma iniciativa absolutamente marcante para o nosso país, que foi o Web Summit, e por isso o desafio que lhe é colocado é trazer mais Web Summits, mas desta vez para Cascais. Por isso, Leonardo, a fasquia está alta também para ti e muito obrigado também por te juntares a este projeto. Não escondemos o nosso objetivo principal. Queremos vender Cascais. Isso perdoar-me-ão, mas esse é o objetivo fundamental desta iniciativa. Queremos vender Cascais no mundo, mas sempre isso, nunca esquecemos, com qualidade e com muita credibilidade. Este movimento nasce porque acreditamos profundamente na qualidade de Cascais e das suas empresas. Sabemos o que temos, sabemos que temos dentro do nosso concelho muita, mas muita qualidade. Sabemos que temos num território de cerca de 100 km², para uma população de mais ou menos 220 mil habitantes, somos o quarto maior concelho do país, temos e estamos empenhados em construir um futuro em comunidade. Esta palavra comunidade para nós é muito cara. Gostamos de viver sempre interligados nas adversidades, mas também nas oportunidades, e trabalharmos em rede é o nosso lema. Não é apenas este tempo maravilhoso que hoje nos brindou, ainda havia dúvidas ontem, de mais de 300 dias de sol, ou do melhor peixe que existe, e sabemos que existe, e é aqui
que ele é servido, ou das nossas praias maravilhosas. Nós somos um concelho focado e a apontar para o futuro, na qualidade de vida dos seus munícipes, mas também no que existe de melhor no mundo fora. Não temos problemas em copiar o que de bom é feito lá fora. O Carlos Carreiras costuma muitas vezes dizer: o que é mau é copiar errado, mas copiar aquilo que é bom, e isso fazemos com propriedade, mas também muitas vezes inovamos e somos nós a ditar ao mundo aquilo que pode ser copiado de bom e as boas práticas que podem ser desenhadas a partir do nosso concelho. Não temos problemas em investir, arriscar, assumir risco, procurar soluções inovadoras que tragam a quem cá vive orgulho, muito orgulho de ser cascalense. E quem ainda não vive, para esses, que lhe façamos pelo menos crescer a semente de um dia poder mudar e vir viver para Cascais. Esse é o papel, no fim do dia, do poder local. Ajudar, facilitar, apoiar e, sobretudo, e muito importante, não atrapalhar. Muitas vezes atrapalhamos e isso temos que evitar. São muitos e muitos os questionários que apontam para a burocracia como o principal entrave na vida dos empresários, olham para as burocracias do setor público como um fator dissuasor para investir, pois nós, em Cascais, olhamos para a necessidade de agilizar, bem como facilitar a vida das pessoas que querem investir em Cascais como um fator prioritário. Já são muitas as burocracias do Estado e nós não queremos acrescentar ainda mais um nível a essas burocracias. Nós, em Cascais, sempre com o cumprimento da lei, queremos estar ao lado de quem quer fazer. E é por isso que nasce a Cascais Invest. O foco está definido com a sua estrutura societária e com a sua direção. Estamos concentrados no desenvolvimento de projetos económicos e tecnológicos para a criação de emprego qualificado em Cascais. Um bem muito escasso, um bem que ainda vai ser mais escasso e nós queremos estar na linha da frente. Para isso, precisamos de trabalhar em rede. Vamos promover a criação de redes empresariais, de clusters, suportados em empresas tecnológicas, centros de investigação, universidades no concelho. Uma palavra aqui para o diretor da nova School of Business and Economics, o Daniel Traça, que é, de alguma forma, o navio almirante deste movimento do ensino universitário em Cascais, para ligar, cooperar e descomplicar. Se há algo que afeta a produtividade é a duplicação de serviços. E temos que evitar essa duplicação. E por isso o Cascais Invest também, para aqueles mais críticos que diziam, é mais uma iniciativa. Não, nós estamos a constituir o Cascais Invest para precisamente concentrar numa única entidade toda a atividade de captação de investimento. E vamos racionalizar todo, mais uma vez, o tecido empresarial e de associações no nosso concelho. Para isso, queremos naturalmente criar sinergias com todos aqueles que se associaram à Cascais Invest, mas também com a rede empresarial que hoje já existe em Cascais. Esta é uma entidade que visa desafiar as forças vivas do nosso concelho, com independência, e aqui é muito importante, também houve muitas dúvidas sobre isso, porque é que nós queríamos constituir uma associação independente? Porque entendemos, de facto, que tem que haver essa independência. O conhecimento sobre as linhas de valor, as cadeias de valor, os investidores, não pode estar concentrado única e exclusivamente nos decisores políticos. Cabe aos decisores políticos, naturalmente, assumirem as suas responsabilidades, mas temos que partilhar, Cascais tem que viver para além dos próprios decisores políticos. O conhecimento não pode ficar fechado, circunscrito nos decisores políticos. E, portanto, ele pertence a todos os cascalenses e todos aqueles que, na sua livre iniciativa, se possam associar ao Cascais Invest. E é essa ligação em rede, é essa capacidade de criar pontos que nos fará ser distintivos em relação a outras iniciativas do género. Bem como, naturalmente, a aposta forte na inovação, na investigação com as universidades, como disse, ser crucial para nós na Câmara Municipal de Cascais. Queremos vender Cascais pelo mundo fora, com uma certeza, temos muito orgulho no produto que temos para vender. Para isso será necessário um trabalho de muito rigor na identificação de parceiros estratégicos. Alguns já fazem parte hoje da direção da Cascais Invest, bem como trabalho de parceria com entidades como a ICEP ou a nossa rede consular. E aqui o Governo, temos sido um parceiro ativo do Governo, não importa as cores, importa de facto é Portugal, e por isso mesmo nós, com a ICEP, com a rede consular, com o Governo, e por isso também o Sr. Ministro ter-se associado hoje nesta iniciativa, para nós também é um motivo de orgulho e de responsabilidade, é, como dizia, constituir esta rede sinérgica é absolutamente central. Mas também um trabalho de parceria com outras entidades de outras cidades próximas do nosso concelho. Aqui, por exemplo, falo de Lisboa, falo de Sintra, falo de Oeiras, porque a capacidade de todos conseguirmos conversar e não estarmos com barreiras, com fronteiras e aproveitar recursos que muitas vezes são comuns,
será o segredo do sucesso. Eu não me canso de dizer que o Presidente da Câmara de Londres é Presidente da Câmara de 1.500 km² e o Presidente da Câmara de Lisboa tem cerca de 80 ou 90 km². E, portanto, nós, muitas vezes, criamos estas barreiras e estas fronteiras e elas não existem para o investidor. E, por isso, temos que falar, temos que partilhar informação. Eu costumo também dizer que qualquer euro captado para Cascais será seguramente duplicado por Lisboa, Sintra ou Oeiras. Isso é importante vivermos nessa rede também. Muitas vezes os outros não querem olhar nesta perspectiva, mas nós gostamos muito de olhar nesta perspectiva de abertura e de partilha. Não temos uma visão dogmática, fechada, estanque da gestão territorial. Pelo contrário, é a abertura que nos faz crescer, é a partilha de conhecimento que nos faz ser maiores ainda. Aqui entra também a nossa comunidade da diáspora. Convocar os cascalenses e os portugueses que vivem fora de Portugal, que vivem em economias exigentes, mas que tantas vezes são esquecidos pela nossa pátria. Se há algo que sempre me fez confusão, é a não utilização desse imenso know-how que a nossa diáspora representa. Apesar de termos bons exemplos, como é que disse, exemplo, o Conselho da Diáspora, reúne todos os anos aqui em Cascais, sob a liderança do Filipe Botton, que também se associa a esta iniciativa, e também sempre com o apoio da Câmara Municipal, que sempre apoiou com entusiasmo esta iniciativa do Filipe e da sua equipa. Por vezes, fazer o óbvio é o mais difícil que há neste país e na política, muitas vezes. Estamos, pois, com enorme expectativa e esperança no trabalho que lançamos aqui. Cascais Invest faz parte da visão da Câmara Municipal de Cascais, uma visão de sociedade aberta, que acredita que o setor público existe para gerir a coisa pública, mas também para apoiar e facilitar o setor privado, e temos em Cascais muito orgulho na iniciativa privada, nos nossos empresários, nos nossos empreendedores, porque são empresas que fazem a roda da economia girar. Isto é muito importante e temos muitos e bons empresários em Cascais. São empresas que fazem o emprego aumentar, são as empresas que querem captar para Cascais e vão ajudar o Estado Central nessa captação de investimento para o nosso concelho. Terminando, queremos bom investimento estrangeiro e tudo faremos com profissionalismo para captar esse investimento externo, mas também investimento nacional. A Cascais Invest nasce para ser um dinamizador de Cascais, um parceiro estratégico da Câmara Municipal de Cascais, mas também um parceiro estratégico de Portugal. Votos, António e toda a tua equipa, de um excelente trabalho. Será essencial para todos nós em Cascais, mas também para todos nós em Portugal. Muito obrigado. Público e privado. Todos não somos demais. É o tema que nos traz o Sr. Presidente da Cascais Invest, António Saraiva. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, quero agradecer a todos os que marcam presença aqui na Casa das Histórias Paulo Rego e a todos aqueles que assistem via streaming. Quero agradecer aos oradores convidados, meu caro Filipe Botton e meu caro Daniel Traça. Quero agradecer ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente da Câmara pela iniciativa e pelo convite para presidir a Cascais Invest. Sempre acreditei na ideia de concertação como condição fundamental para a promoção harmoniosa dos interesses da sociedade, quer na perspectiva social, quer na perspectiva económica. Unir esforços e partilha de uma visão conjunta de desenvolvimento entre o município e os seus agentes económicos constitui um dos principais objetivos da Cascais Invest enquanto agência de desenvolvimento. Nas economias mais sólidas do sistema internacional, nas que mais cresceram e que mais velozmente atingiram patamares de excelência, todas elas se caracterizam por um diálogo constante entre poder político e agentes económicos, no respeito estrito pela esfera de competência de cada um. Nada impede que, a nível local, isso não possa ser feito com sucesso. Nesta matéria, tenho sempre como referência as palavras de um antigo speaker do Congresso norte-americano, quando dizia "All politics it's local". Tudo começa no local. Tudo pode mudar pelo exemplo no local. Quando hoje olhamos para a competitividade económica internacional, fácil é de constatar que a competitividade não se faz entre nações, mas sim entre regiões. Os Estados mais pujantes do mundo, em termos económicos,
não apresentam a sua competitividade de forma homogénea. Ela faz-se pelo equilíbrio de desenvolvimento entre as suas diferentes regiões, e algumas têm que liderar o processo no interior de cada Estado. Portugal tem hoje regiões que são líderes no desenvolvimento nacional, ou pelas suas características, ou pela indústria lá instalada, ou pela visão estratégica da sua liderança. Cascais é um desses exemplos. A visão ousada, arejada e à frente do seu tempo tem dado frutos visíveis nos últimos anos. A resposta do município à pandemia que nos assola é disso um excelente exemplo. Cascais tem uma relação com o Estado que nos recorda a velha máxima de Kennedy. Não perguntes o que é que o Estado pode fazer por Cascais. Pergunta antes o que é que Cascais pode fazer pelo país. A Cascais Invest quer constituir-se como um instrumento para esse objetivo. Os concelhos de Lisboa, Porto e Cascais, segundo o Portugal City Brand Ranking 2019, lideraram pelo terceiro ano consecutivo um ranking nacional que analisou os negócios, o turismo e as condições de vida nos 308 municípios portugueses. O ranking colocava Cascais na 4ª posição no que diz respeito ao melhor concelho para realizar negócios, atrás de Lisboa, Porto e Braga. Queremos melhorar bastante essa posição. Nesse sentido, definiria a missão da Cascais Invest em 3 palavras: mobilizar, promover e acolher. Mobilizar empresas, instituições, serviços públicos, incluindo aqui, obviamente, os serviços municipais, associações empresariais e universidades, para se articularem e convergirem nos seus esforços para um objetivo partilhado: melhores condições de atratividade para o investimento. Promover e dar a conhecer, quer externa, quer internamente, as potencialidades do concelho. Partilhar uma visão que sirva a todos e que saiba multiplicar o valor instalado em Cascais para atrair os mais significativos e estruturantes investimentos. Acolher investidores, informando, pondo em contacto com parceiros e instituições, aconselhando, acompanhando a sua instalação, criando um diálogo estruturado entre os representantes políticos do município e o mundo empresarial. O investimento direto estrangeiro tem mostrado, ao nível nacional, sinais bastante positivos, mesmo durante os anos de crise, com o seu estoque a aumentar de 45,5% do PIB em 2011 para um valor de 58,8% do PIB em 2018. No entanto, esta evolução reflete, sobretudo, a aquisição de ativos em Portugal por parte de empresas estrangeiras e não tanto o investimento produtivo de raiz. A fraca expressão do investimento estrangeiro de raiz é também preocupante porque traduz uma fraca participação nas cadeias de valor globais. Um estudo sobre o investimento empresarial em Portugal refere precisamente que, desde o início da década de 90, a revolução das tecnologias de informação e comunicação, a redução dos custos de transporte e a liberalização do comércio internacional alteraram profundamente a organização da produção mundial. A produção de bens e serviços fragmentou-se por dezenas de países, tendo dado origem a cadeias de valor globais, através das quais as empresas transnacionais ganharam uma importância acrescida na organização económica global. Neste quadro, a capacidade de atrair investimento direto estrangeiro tornou-se ainda mais importante para o nosso crescimento económico. Numa outra dimensão, queremos ajudar a mão de obra local, residente ou não, a atingir as qualificações digitais necessárias a garantir, para além da melhoria das suas competências, ganhos de competitividade às suas empresas, reforçando-lhes assim o seu fator diferenciador. É por isso que uma das primeiras iniciativas que nos proporemos realizar vai no intuito de contribuir para o esforço nacional de requalificação profissional, lançando um programa de capacitação de mão de obra das empresas de Cascais na conquista de novas competências digitais. Este hub de requalificação profissional de Cascais destina-se a todos aqueles que estiverem vinculados a uma empresa com sede no concelho ou com instalações abertas no município. Em conjunto com a nova SBE, futura associada da Cascais Invest, será criada uma plataforma para coordenar
e medir este esforço de formação em competências digitais. Através de um rastreio a realizar junto de todas as empresas do município, teremos um mapeamento das necessidades existentes para, posteriormente, e numa perspectiva tailor-made, serem organizados cursos de formação. Estes serão essencialmente centrados nas necessidades reais das empresas. No final, iremos medir os ganhos de competitividade das empresas após este salto qualitativo. A valorização profissional da mão de obra local em ganhos de competências digitais em todas as áreas de atividade constitui o melhor trunfo para preparar as empresas para um inevitável choque com o futuro. E se esse futuro já estava à vista de todos, as consequências da pandemia aceleraram a evidência de que aqueles que melhor se adaptem a esta nova realidade serão os que melhor poderão resistir e crescer. É nas empresas que reside o potencial de desenvolvimento, tanto a nível nacional como local. É, por isso, fundamental recentrar o sucesso da economia nos seus protagonistas, as empresas. O esforço de investimento que é necessário para concretizar esse desenvolvimento cabe, em primeiro lugar, às próprias empresas, mas só poderá concretizar-se plenamente se for criado um ambiente propício à atividade empresarial e à atratividade dos territórios. A valorização dos recursos e vantagens específicas de cada território deverá ser um objetivo central de qualquer estratégia de desenvolvimento territorial, através da mobilização dos diferentes agentes locais e estimulando a sua cooperação. Tal não prejudica a adoção de outras vertentes dessa estratégia no sentido de promover a atratividade dos territórios relativamente a investimentos e agentes económicos externos, nacionais ou estrangeiros. Mas será sempre proveitoso partir das bases produtivas já existentes, dos recursos e experiências locais acumuladas e fazê-las evoluir para níveis mais elevados de complexidade e competitividade, estimulando simultaneamente a instalação de novas atividades complementares, o estabelecimento de serviços de apoio às empresas, de ligações entre elas e entre empresas e instituições regionais de ensino e de formação profissional. Temos, por isso, pela frente, um caminho difícil e desafiante, porque as prioridades para a maioria das empresas estarão ligadas à recuperação financeira e, também, a alterações dos modelos de negócio. Por outro lado, e na perspectiva das pessoas, como trabalhadores e consumidores, a confiança é essencial. Numa outra perspectiva, a pandemia da Covid-19 gerou um importante alerta para excessos. Para excessivas dependências criadas pela globalização e para a necessidade de garantir que, no futuro, as cadeias de abastecimento estejam mais próximas dos locais de consumo. A Comissão Europeia e os governos nacionais terão de reequacionar os planos e mecanismos de transição, integrando-os e compatibilizando-os no grande plano de recuperação que está a ser desenhado, tendo em conta a realidade e as capacidades de investimento público e privado. Um eventual regresso de investimentos europeus a localizações mais próximas por motivos estratégicos e uma política industrial que favoreça este movimento constituirão oportunidades para a atração do investimento para o país e, desde logo, para Cascais. Tenho, pois, legítimas expectativas de conseguir reunir a disponibilidade, entusiasmo e empenho das empresas do Conselho, independentemente da sua dimensão ou setor de atividade, neste esforço inicial de edificação da Cascais Invest, comprovando que numa saudável relação entre público e privado, todos podemos servir o bem comum. Se sozinhos temos a ilusão de podermos ir mais depressa, juntos temos a certeza que conseguimos ir mais longe. Os meus agradecimentos aos líderes das empresas convidadas e aqui presentes, bem como a todos os empresários que nos acompanham. Termino reiterando os meus agradecimentos pela confiança que a Câmara Municipal de Cascais depositou em nós e agradeço quer ao Leonardo, quer ao Nuno Manalvo, que me acompanham neste início de projeto. Muito obrigado a todos.
para nos falar sobre a recuperação da economia portuguesa, o papel do Estado e do mercado, vai usar da palavra o Dean da nova School of Business and Economics, Daniel Traça. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui os óculos. Muito obrigado pela oportunidade para falar desta questão do desenvolvimento económico, que foi aquilo que me foi pedido. De até que ponto é que o desenvolvimento económico e o papel da política pública. E gostava de começar ouvindo por saudar o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Presidente da Cascais Invest e a sua equipa que estão aqui presentes com esta missão muito importante para o Conselho. O Filipe Tom, que está aqui também, que falará a seguir. E, obviamente, todas as senhoras e senhores e aqueles que nos estão a ver de casa no streaming que está a sair daqui. Em primeiro lugar, gostava de dizer que é um gosto enorme à nova SBE associar-se à Cascais Invest. Nós fazemos parte, somos membro fundador da Cascais Invest e é um gosto enorme a mim, como diretor, estar presente nesta cerimónia de inauguração. O desafio da Cascais Invest é, obviamente, a dinamização da equipa, da economia de Cascais, e é sobre isso que eu gostava de falar um pouco. A dinamização de uma economia moderna para o progresso sustentado das pessoas que dela dependem, há 2 séculos é o maior desafio da política pública. A análise de casos de sucesso por esse mundo fora, e o António referiu a alguns deles, a análise de casos de sucesso por esse mundo fora, convergem nos ingredientes fundamentais: investimento, inovação, educação, internacionalização, estabilidade macroeconómica, estabilidade política. São pré-requisitos para o crescimento da produtividade e da competitividade internacional que sustentam o crescimento económico. No entanto, há muito menos acordo sobre o enquadramento institucional e de política pública que permite sustentar estes ingredientes. No fim do século passado, era fácil alinhar o mercado, o privado e o liberalismo de um lado, motores de sucesso e inovação nas economias ocidentais, e o Estado intervencionista do outro, instigador da decadência no leste europeu. No entanto, a emergência dos tigres asiáticos e casos recentes como a Irlanda ou a Finlândia exige uma narrativa com muito mais nuances sobre aquilo que, no fundo, motiva o crescimento económico. Nos tempos que correm, o paradigma do crescimento económico tornou-se ainda mais complexo. Em primeiro lugar, porque é preciso assegurar a sustentabilidade ambiental e social. Em segundo lugar, porque o fazemos no contexto de uma integração europeia sempre dubitativa e de uma globalização que inicialmente se focava nas cadeias de valor, mas que crescentemente é bipolar e antagónica entre as duas grandes superpotências. E em terceiro lugar, porque estamos a viver uma revolução tecnológica que gera cada vez maiores e mais dominadoras empresas a nível global e arrisca desadequar uma parte importante da força de trabalho. Esta humildade é muito importante. Perceber que estamos a viver num mundo que é fundamentalmente diferente daquilo que era o mundo do passado e que mesmo no mundo do passado temos poucas certezas sobre aquilo que funcionava, deve gerar uma humildade que é o primeiro passo para pensar o futuro de um concelho ou o futuro de um país. Este mundo novo, que tem poucos dados e poucas experiências para extrair lições claras, está longe das certezas do século XX. Dito isto, e é isso que eu gostava de fazer, as experiências recentes de todos os países e regiões pelo mundo fora permitem elaborar aquilo que eu vou chamar um consenso, não é uma teoria, mas é um consenso sobre de que forma se podem enquadrar as instituições e a política pública de forma a possibilitar o desenvolvimento económico. E esse consenso tem para mim 5 princípios que eu gostaria de enunciar. O primeiro princípio é que o crescimento económico não pode ignorar a estabilidade social e a sustentabilidade ambiental. O alinhamento destes 3 princípios é hoje mais do que uma exigência dos cientistas, é hoje uma exigência das pessoas. E a sustentabilidade política e social de qualquer processo de desenvolvimento económico não pode estar alheia a este alinhamento. Mas, estes novos princípios de alinhamento com os estudos de sustentabilidade social e ambiental alterarão para a frente todos os princípios de funcionamento da economia e da gestão, e isso implica novos princípios competitivos e especialização na economia internacional. Desse ponto de vista, tentar alinhar o desenvolvimento económico com a sustentabilidade social e económica é hoje o pivô de oportunidades crescentes do desenvolvimento de um concelho ou de um país e é, francamente, uma aposta vencedora. A seguir ao princípio do alinhamento com a sustentabilidade ambiental e social, veio o princípio da relação do Estado com os privados, que o meu colega António Saraiva se referiu antes.
O princípio fundamental é que o Estado e o setor privado não são adversários, não são substitutos, são complementares. Em todos os sucessos económicos modernos, nomeadamente naqueles que tiveram lugar na Ásia, o Estado foi fundamental na coordenação dos agentes privados, no alinhamento das grandes opções estratégicas, no assegurar de instituições que viabilizam mercados e atividade privada e na facilitação da infraestrutura física e humana que enquadram no desenvolvimento. No entanto, foram sempre as entidades privadas e os mercados os grandes agentes da criação de riqueza e emprego. Quando necessário, empresas públicas assentes num princípio de subsidiariedade e desenvolvimento de projetos estratégicos. A lição mais importante desta relação do Estado com os privados nestes países é que é o pragmatismo estratégico que deve ser determinante na definição das fronteiras entre a esfera pública e a esfera privada. Como disse Deng Xiaoping, em 1985, enterrando de vez o debate ideológico, pouco me importa se o gato é branco ou preto, se apanha ratos, é um bom gato. É esse pragmatismo que se exige que cada situação, e é esse pragmatismo que exige que cada situação tenha a sua solução, dependente do contexto institucional e político, doméstico e internacional, das capacidades dos agentes envolvidos e, acima de tudo, dos resultados. Uma abordagem tão dependente do contexto é estranha ao pensamento linear da nossa cultura ocidental e é mais fácil na cultura paradoxal do Oriente. Mas os resultados económicos estão à vista com o sucesso económico daquela região. Este pragmatismo estratégico não é de todo antiético aos valores humanos da civilização europeia, que teremos de defender a todo o custo, mas exige uma escuta mais ativa e um maior compromisso daquilo que é tradicional na nossa cultura. O terceiro princípio, a seguir à sustentabilidade social e ambiental e a seguir ao pragmatismo na definição da fronteira entre o público e o privado, está intimamente relacionado com o segundo e tem a ver com a capacitação do Estado como agente de regulação e intervenção. A formação, a competência, os incentivos e a avaliação das pessoas envolvidas no setor público deve ser excelente, exigente e meritocrática. A questão da agência na gestão da causa pública é um dos desafios mais importantes do desenvolvimento económico. No Estado Social Europeu de pós-guerra, o papel do emprego público como garante da estabilidade social do mercado laboral tornou ainda mais difícil este desafio. Nos níveis séniores de tomada de decisão, pela Europa fora, criou-se um ciclo vicioso em que o funcionário público é desresponsabilizado pelos resultados e sobre-responsabilizado pelo processo, criando uma aversão à iniciativa e uma falta de accountability pelos resultados. A seguir, o público perde a confiança porque não vê resultados e não está disponível para remunerar o talento necessário. Os desafios do nosso país ainda são claros. Os Governance Indicators do Banco Mundial, por exemplo, que medem o combate à corrupção, a eficácia governativa e a qualidade regulatória, nestas medidas, Portugal apresenta nível inferior à média dos 27 países da União Europeia, estando na parte superior da tabela nos dois primeiros indicadores, mas no último terço na qualidade regulatória. O quarto princípio diz respeito ao facto de as economias modernas funcionarem como ecossistemas de inovação com dimensões regionais, mas simultaneamente integradas em cadeias de valor globais. Para as economias mais avançadas, onde a inovação assume um papel fundamental, estes ecossistemas exigem um modelo de hélice tripla que envolve as universidades, como pivôs da formação de capital humano e inovação, as empresas privadas, como agentes de inovação aplicada, de investimento e de emprego, e o setor público como definidor do enquadramento institucional, da infraestrutura física, mas também da solução de falhas marcadas associada a investimentos de longo prazo, à previsão de bens públicos, como a promoção internacional e a coordenação de interesses de atores privados. O Miguel Luz referiu-se exatamente a isto, explicou a forma como o Conselho de Cascais enquadra estes modelos de hélice tripla e eu vou voltar a este ponto. Mas gostava de referir um exemplo, talvez o exemplo mais paradigmático desta abordagem, que é o modelo da região da Eindhoven, na Holanda, onde em 2011 foi lançado um projeto, o projeto Brainport. É um projeto que cobre 750 mil habitantes, que inclui uma relação entre parceiros públicos e privados, que foca na qualificação da força de trabalho, nas opções tecnológicas de ponta, em plataformas de inovação abertas e cooperativas, com parcerias público-privadas de investigação e desenvolvimento, num ambiente encorajador para startups e scale-ups e numa acessibilidade internacional e uma imagem internacional cuidada. O Sr. Vice-Presidente, no seu discurso, referiu às vezes imitar é uma forma de avançar e isto é um projeto muito interessante para todos os municípios e todas as regiões que se queiram desenvolver. Por último, o quinto e último princípio, e já resumirei todos rapidamente, é que a estabilidade estratégica é fundamental para alinhar os diversos atores. Roma e Pavia não se fizeram num dia
E o desenvolvimento de um ecossistema de crescimento económico sustentável exige tempo para alinhar os interesses e as estratégias de todos os atores. Nesse sentido, os princípios da estratégia e as instituições que as supervisionem não devem mudar de forma aleatória, com o risco de destruírem a confiança e o alinhamento dos atores privados. É fundamental que as estratégias de desenvolvimento sejam maiores que os ciclos políticos de 4 anos, frequentemente influenciados por fatores espúrios que caracterizam as democracias ocidentais. Isto implica a construção de importantes consensos nacionais ou regionais e a emergência de instituições de cariz semi-independente para liderar estas estratégias. E é neste contexto que eu ponho exatamente a criação da Cascais Invest que hoje estamos aqui para celebrar. Em suma, o consenso de desenvolvimento económico atual, que está longe dos debates ideológicos do passado, assenta no alinhamento e na potencial alavancagem dos princípios de desenvolvimento sustentável, no pragmatismo estratégico e na exploração das complementaridades e no papel do Estado e dos privados, com a flexibilidade para ajustar ao contexto e nos resultados práticos das soluções, na exigência de competência, motivação e meritocracia nos recursos humanos do Estado, numa abordagem de hélice tripla respeitadora das especificidades locais, mas também das sinergias regionais e da competitividade internacional, e, por último, numa capacidade institucional para uma consciência estratégica de longo prazo. Gostava de passar só alguns minutos a referir que, no contexto da situação em que vivemos, no meio de uma pandemia histórica destruidora de vidas humanas, mas também avassaladora de modos de vida e economia, é importante ter em consideração estes 5 princípios. Gostava de aproveitar a presença do Sr. Ministro, transmitir-lhe os parabéns e os agradecimentos como cidadão pela forma como o Estado português reagiu na reação à crise sanitária e à crise da economia e que demonstra exatamente estes princípios de eficiência e de qualidade de gestão do Estado que são importantes. É reveladora do progresso do país na capacitação do Estado, mas também do princípio de complementaridade entre o papel do Estado e os privados, na noção de que o contexto define a geometria da relação institucional entre público e privado. Esta, a reação à crise, era uma missão do Estado que não anuncia nenhuma fragilidade do setor privado, nem uma alteração do consenso, a não ser que esperemos voltar a ter situações pandémicas com regularidade. No entanto, a crise económica implicará alterações no xadrez de poder entre os diversos agentes económicos e institucionais e na dimensão ideológica do debate político que entre eles se desenvolve de forma continuada. Neste contexto, independentemente de recuperações em U ou em V, é fundamental não permitir que estas dinâmicas conjunturais definam uma alteração estrutural deste consenso, como, por exemplo, o papel do Estado ou do papel dos privados. Neste aspecto, esta crise é menos estrutural que a 2008, a não ser que a façamos para o nosso próprio dano. Com o lançamento da Cascais Invest, o município aponta um caminho alternativo. Cascais tem demonstrado um dinamismo ímpar na promoção do desenvolvimento económico. A nova SBE foi numa primeira fase beneficiária dessa estratégia, tendo recebido o apoio das entidades municipais, e eu gostava de deixar aqui mais uma vez um agradecimento ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente por aquilo que foi o apoio dado à SBE, mas hoje somos mais do que apoiados pela Câmara Municipal de Cascais, somos parceiros de Cascais, fazemos parte deste município e marcamos presença na Cascais Invest como parceiros para exatamente estimular o desenvolvimento de Cascais. Com o lançamento... O município sai desta pandemia com o seu tecido económico bastante afetado. Segundo dados recolhidos num survey que fizemos junto das empresas de Cascais, 40% das empresas deste concelho teve perdas superiores a 80% na sua faturação, 46% teve reduções da força de trabalho superiores a 50%, 30% tiveram mais de 60% dos seus trabalhadores no layoff simplificado e 56% recorreram a algum tipo de apoio. 25% das empresas de Cascais, no survey feito no primeira quinzena de maio, considera a sua falência certa ou muito provável. A estratégia de desenvolvimento de Cascais tem que ter em atenção esta recuperação da pandemia ao mesmo tempo que pensa o futuro. E este é o espaço novo que a Cascais Invest enquadra. O enquadramento institucional permitir-lhe-á o posicionamento, a capacidade de execução e a estabilidade institucional para exigir a recuperação, mas ao mesmo tempo o crescimento sustentado em Cascais. Como disse Churchill, nunca se desperdiça uma boa crise. O lançamento da Cascais Invest demonstra que o tempo de reanimação da economia pode e deve ser também o tempo de lançar novas ambições e novos meios para as concretizar. Mas calciona também que as receitas propostas devem ter em conta o contexto que o futuro traz
e não o da última década, mas também não o dos últimos 3 meses. Reanimar a economia e aproveitar para fazer o relançamento é o desafio que se põe hoje à Cascais Invest e é também o desafio que se põe hoje ao país. Muito obrigado. O papel das empresas na recuperação da economia é o tema que nos traz o gestor e empresário Filipe de Botton. Muito obrigado, Sr. Ministro da Economia, Sr. Presidente da Câmara de Cascais, Sr. Vice-Presidente da Câmara de Cascais, minhas senhoras e meus senhores. Um dos presentes perguntou-me onde estavam se eu vinha preparado com as minhas 5 a 7 páginas de discurso e eu então rapidamente tirei um bloco do bolso para poder ter as minhas 5 a 7 páginas aqui presentes. Mas eu gostava de agradecer, sem dúvida, o convite de estar aqui em nome ou em representação das empresas de Cascais, que se têm portado, acho, de uma forma absolutamente extraordinária em colaboração e em cooperação estreita com a Câmara. Desde o primeiro momento que a Câmara chamou e apelou às empresas, e as empresas têm respondido e respondendo desde o primeiro momento, enfim, com as várias com quem eu tenho falado de forma absolutamente inequívoca, e acho que isso demonstra a colaboração e a cooperação que existe entre a Câmara e as empresas. Queria também, sobretudo, felicitar a oportunidade de criar neste momento o Cascais Invest. De facto, uma pessoa tem que ser rápido a conseguir criar na adversidade e a Câmara de Cascais demonstrou aí uma agilidade que lhe é própria de rapidamente se posicionar nesta pandemia ou nesta dificuldade. E porquê é que dizemos isso, ou porquê é que afirmamos isso? Porque ao longo dos últimos 3 meses aquilo que nós notámos foi uma disrupção, aquilo que enfim que o Daniel falava, que o António falava, uma disrupção total da cadeia de valor como empresa, ou nas empresas, ou nos empresários, ou como empresários. Só que essa alteração, essa disrupção das cadeias vai criar uma enorme oportunidade, porque a proximidade que já se discutia no passado e que o nearshoring já era um exemplo disso, quando se comparava a Índia ou países do Sudeste Asiático face à Europa, em alguns termos de prestação de serviços, chamado nearshoring, a partir de países mais próximos da Europa, com este tema da pandemia e esta disrupção total das cadeias de valor, o que nós sentimos, e sentimos com os nossos clientes diretamente, sentimos na pele já nos estarem a pedir para nós nos aproximarmos, do ponto de vista físico, as fábricas dos pontos de consumo. E essa aproximação, quer queiramos, quer não, vai criar uma enorme oportunidade para todas as empresas, nomeadamente para as empresas portuguesas. E aí eu acho que Cascais tem uma palavra forte a dizer. Acho que Cascais pode se afirmar, pode se posicionar, e digo com experiências vividas. Há cerca de 15 anos nós criámos, com o Sr. Presidente da República, um instrumento que era o Conselho da Globalização, que é, em boa verdade, o pai do Conselho da Diáspora Portuguesa, em que nós trazíamos a Cascais cerca de 20 a 25 CEOs das maiores empresas mundiais durante um dia, uma espécie de um think tank em que vinham a convite do Sr. Presidente da República discutir com o Sr. Presidente da Comissão Europeia, na altura, Dr. Durão Barroso, que português e que muito serviu os interesses de Portugal. E esses 20 a 25 empresários ou CEOs vinham a Portugal, dos Estados Unidos, da África, do Japão, da Europa. E o que é um facto é que, por estarem em Portugal, por conhecerem Cascais, surgiram daí investimentos. Dou um exemplo concreto. A IBM chegou a uma altura que tinha que investir na Europa e em situação de neutralidade, porque o Sam Palmisano, que nunca tinha vindo, que era o CEO da IBM, nunca tinha vindo nem a Espanha nem a Portugal, esteve em Portugal, ficou fascinado. Estávamos em novembro e estava o dia de hoje, o mesmo fresquinho, mas um sol radioso como hoje, e ele, por uma questão de empatia com o país, tomou a opção de que a IBM criasse o seu primeiro centro de conhecimento em Portugal. Portanto, sem dúvida que Cascais tem um papel a jogar e pode se posicionar relativamente a isso. O Conselho da Diáspora, que também tem a sua sede em Cascais e que também tem vindo a tentar promover justamente a aproximação dos portugueses de valor que estão fora de Portugal, ou de uma forma geral, todos os portugueses, mas nomeadamente aqueles que têm a possibilidade de alavancar sobre o seu sucesso nas cidades de acolhimento e trazerem as suas vivências e experiências para Portugal, aproximando os países. Também a Cascais aí, recebendo em dezembro o Conselho todos os anos, também tem dado provas de um papel a jogar, e aí o Cascais Invest também certamente poderá alavancar sobre esse tema.
mas empresas também. Eu vejo hoje em dia a Logoplast, Portugal hoje representa cerca de 8% do que é o volume de negócios da Logoplast. Nós viemos para Portugal, viemos para Cascais em 99, confesso que na altura uma decisão vista um pouco de forma com um sorriso, porque nós vínhamos para um sítio de férias, portanto instalámos a sede da Logoplast num local de férias na altura. O sítio onde a Logoplast está instalado, eu lembro de comprar o terreno e havia, em 98, quando comprámos o terreno, havia cabras a pastar no fim da autoestrada A5 e havia um pastor, calmamente, que tinha as suas cabras diariamente, que levava as cabras a pastar, porque o facto é que, passado 20 anos, a diferença é notável. E a diferença é notável, mas já na altura Cascais demonstrava uma facilidade, uma vontade de facilitar, como dizia o Miguel há pouco, uma necessidade de desburocratizar, de se aproximar e de fazer com que tudo fosse fácil. E assim continua, e acho que é a grande força, certamente de outros municípios, mas aquele que eu melhor conheço é Cascais, de se aproximar das empresas e ter essa atitude fácil e de querer fazer com que as coisas aconteçam dentro da lei, mas fazendo com que os prazos sejam o mais encurtados possíveis. E por isso, no caso da Logoplast, é tão fácil hoje trazer os nossos clientes internacionais, e contam-se as maiores empresas, as Procter & Gamble, as Danone, as Engels, as Reckitt, as S.C. Johnson, as Johnson & Johnson, trazer a Cascais os diretores. Não é difícil marcar reuniões, nomeadamente nós costumamos sempre na brincadeira dizemos que só fazemos reuniões ou à sexta ou à segunda, que é para fazer com que os nossos clientes possam passar cá ao fim de semana e já agora deixar mais qualquer coisa na hotelaria local, mas é relativamente fácil trazê-los, ou era até há 3 meses atrás, fácil trazê-los a Cascais, porque de facto era um prazer eles virem a este concelho e ficarem surpreendidos com o que o concelho oferecia. Portanto, se me perguntarem se o Cascais Invest se justifica como empresário ou como residente em Cascais, diria que não pode ser mais oportuno e dou só todas as boas sortes e desejo de votos de boa sorte à direção do Cascais Invest, a Cascais como um todo, e mais uma vez volto a dar os parabéns pela oportunidade e pelo momento em que foi criado. Muitos parabéns e boa sorte a Cascais Invest. Muito obrigado. Vai usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras. Muito bom dia, deixem-me só tirar a máscara, já agora é uma máscara Made in Cascais, portanto já produzida aqui por nós aqui em Cascais, mas queria naturalmente cumprimentar o Sr. Ministro de Estado e da Economia e agradecer-lhe muito o estar hoje connosco, também daqui transmitir-lhe o quanto nós fomos vivendo a nível local, dá para, ou não dá sequer para imaginar o quanto os governantes a nível nacional têm tido de esforço e têm tido do impacto que tudo isto nos trouxe, e por isso também transmitir-lhe aqui a minha solidariedade, porque estando eu convicto daquilo que foram os meus últimos 3 meses, não consigo imaginar, pela intensidade e pela dimensão, aquilo que tem sido os últimos 3 meses qualquer governante português, porque tem, obviamente, a uma escala muito superior, problemas de outra intensidade, de outra dimensão, e por isso deixar-lhe aqui estas palavras também de solidariedade e de apreço enquanto cidadão português. Queria naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Vice-Presidente, vários colegas que estão aqui presentes, Srs. Presidentes de Junta, cumprimentar também o António Saraiva e agradecer-lhe que há pouco dizia que era a confiança que nós tínhamos depositado no António, no Leonardo e no Nuno, é ao mesmo tempo também recíproca, portanto agradecer-lhe também a confiança que deposita em nós, em Cascais. Dizer-vos rapidamente que 2 premissas que têm sido, para mim, fundamentais neste processo. A primeira é de nós já nos irmos especializando em crises, não é? Eu assumi a Câmara Municipal de Cascais no pico da crise de 2011, em que tudo era muito complicado, em que tudo era muito difuso, os problemas eram grandes, mas mal eu esperava que ao fim de menos de 10 anos tivesse que levar com uma segunda crise. Portanto, isso criou-nos alguma especialização já nesta gestão de obstáculos de uma dimensão que não estávamos habituados.
Em segundo lugar, é ter a percepção clara de que todos nós estamos a viver um período histórico. Ou seja, ninguém vivo passou por um processo da natureza daquele que nós estamos a passar. Talvez o mais equivalente tivessem sido as Segundas Guerras Mundiais, mas ainda assim com um impacto diferente daquele que nós hoje estamos a viver. E isso tem sido duas premissas. Por um lado, a situação única que cada um de nós está a viver. Por outro lado, também já o aproveitar de alguma experiência, de algum conhecimento que tivemos em processos desta natureza. Isso levou a que também toda a questão da pandemia sanitária nos tivesse obrigado a mudar organizações, a virar, como já tive a oportunidade de dizer, a virar a organização da Câmara Municipal de Cascais de pernas para o ar, porque era uma nova realidade que nós tínhamos que dar, que tínhamos que fazer frente e que tínhamos que conseguir complementar. Por outro lado também, tenho para mim sempre uma perspectiva de ver aquilo que há pouco aqui foi citado de Churchill, que onde é que está a oportunidade? Sabemos que estes movimentos disruptivos, estes movimentos que não estamos, por norma, habituados, também nos criam novas forças, novas valências e novas oportunidades. E por isso mesmo começámos a fazer o ataque à pandemia sanitária com uma outra consciência. Era uma consciência de que havia um bem que era absolutamente fundamental ser preservado e até ser ampliado, que era o bem da confiança. Nada se desenvolve se de facto não houver confiança nos processos, não houver confiança nas instituições, não houver confiança nas lideranças. Alguém dizia que de facto estes momentos de crise também servem para afirmar ou derrotar os líderes, porque é a forma como eles têm que fazer frente nestes mesmos processos. Daí que nos preparámos dentro de um planeamento, definindo bem as prioridades que tínhamos pela frente e estavam identificadas, era, sem dúvida, o combate à pandemia sanitária, que continua a ser para nós a primeira prioridade, mas sem esquecer que logo de seguida vinham outras duas pandemias também fortes, a económica e a social. E é nessas que nós estamos hoje mais focados, depois de termos a situação sanitária que não está resolvida, mas está mais controlada, e não perdermos tempo para podermos fazer esse combate à pandemia económica e à pandemia social. Amanhã mesmo lançaremos uma outra iniciativa, até porque estamos no âmbito da Semana do Município. O município fez ontem 656 anos e fará o seu feriado municipal a 13 de junho e, portanto, neste período comemoramos a nossa Semana do Município e também, de acordo com aquilo que já fizemos no passado, ela é pontuada com algo que seja importante em cada momento. Também é uma das razões de estarmos aqui hoje no âmbito da Semana do Município. Mas, de facto, a preocupação neste momento, a seguir à questão sanitária, que começa a estar mais controlada, é a pandemia social. Nós estamos novamente a viver situações que esperávamos não voltá-las a viver, ou seja, neste momento, e é com muita tristeza, mas ao mesmo tempo também com muita responsabilidade, nós temos cidadãos em Cascais a passar fome, e portanto com situações marginais, e nunca talvez tenha percebido tanto quanto a questão de saúde, a questão da economia e a questão social estiveram tão interligadas. E nenhuma delas se vai conseguir ultrapassar, nenhuma delas vai ter sucesso de vitória se não for conjugada exatamente nestas três iniciativas. Por isso mesmo, nós estamos em crer que aquilo que foi possível fazer até hoje deu-nos ativos, deu-nos forças, deu-nos sinergias, quer do ponto de vista estratégico, quer do ponto de vista organizacional, que é uma coisa que por vezes nos esquecemos
dessas mesmas matérias, mas que nos deu essas mesmas forças para poder combater esta mesma crise. Muito se discute se estamos a viver uma situação em U, se estamos a viver uma situação em V, ou até mesmo, na altura mais complexa, se não estávamos num L. Mas, de facto, embora a mim sempre me tivesse preocupado mais se não estávamos a viver ou se não estamos a viver num W, ou seja, andarmos, de facto, aqui em situações que nos vão atrasar todas as outras possibilidades. E é esse combate ao L e ao W que nos acaba por convocar a todos e nos acaba a todos por levarmos a que tenhamos que fazer coisas que em tempos excepcionais são precisas pessoas excepcionais para conseguir ultrapassar e resolver problemas também que são excepcionais, mas que nos podem criar nessas excepcionalidades outros pontos de avanço. Acredito que, não nos substituindo naturalmente ao Estado Central, as autarquias têm aqui um papel absolutamente fundamental. Este papel da proximidade ficou demonstrado na pandemia do ponto de vista sanitário, ficará muito demonstrado na pandemia do ponto de vista social. Ainda na sexta-feira, em reunião com a Sra. Ministra da Saúde e também com o Sr. Secretário de Estado, Duarte Cordeiro, foi possível estabelecermos para iniciarmos esta semana uma ação conjunta que tem a envolvência, de facto, destas três componentes, a componente social, porque não vamos conseguir resolver o problema de combater esta crise de saúde sanitária se não tivermos uma intervenção muito forte nos bairros e não tivermos uma intervenção muito forte em estratos da população mais carenciados e mais fragilizados e, de alguma forma, mais excluídos. E, portanto, vamos, a partir daí, ter uma ação com essa capacidade, não só a nível da saúde, nomeadamente mantendo aquilo que estamos a fazer aqui em Cascais, que é permitir a toda a comunidade ter testes de forma gratuita e, portanto, terem este acesso a testes, numa negociação que foi conduzida pelo seu vice-presidente e que tem tido bastante sucesso, um sucesso de tal ordem que, por muito que nós tivéssemos reforçado os meios tecnológicos e humanos, no primeiro dia rebentámos completamente, porque foram mais de 100 mil aqueles que quiseram aderir aos testes, mas hoje a situação, a partir do segundo dia, ficou estabilizada. Hoje já são muitos milhares de cascaenses que estão a ter esse acesso a testes, e só dar aqui um dado que pode ser importante para percebermos o quanto ainda temos pela frente para fazer. Nós tínhamos feito um estudo anterior em que com apenas uma amostra aleatória de 450 cidadãos e tinha dado um grau de incidência de 0,7%. Achámos manifestamente baixo, pese embora que na altura tinha sido uns dados da Direção-Geral de Saúde que apontavam para 0,1% dos cidadãos que tinham tido contacto com o vírus, mas este 0,7% ainda assim achámos baixos, mas comparados com outros estudos que tivemos acesso do estrangeiro, percebemos que estávamos em linha. Agora, já com bastante mais do que 5 mil cidadãos testados, temos uma percentagem de 0,8%. Ou seja, continua a ser bastante baixa e já estamos a falar de números de testagem que já dão uma solidez forte a estes resultados. O que quer dizer que nós podemos estar presentes com esta crise pandémica durante muitos outros meses e durante muito outro tempo. O que obriga aqui a uma outra situação, é termos a capacidade de resiliência e de planeamento da forma como as coisas têm que acontecer. Eu lembro quando tudo isto surgiu, todos queriam tudo de graça, à borla. E era uma pressão enorme, tinha que ser, a renda tinha que ser à borla, a água tinha que ser à borla, a eletricidade tinha que ser à borla, tudo tinha que ser à borla, não havia impostos, portanto, enfim, num modelo que acredito que quem estava com esta ansiedade
não tinha bem presente de como é que era possível montar tudo isto. E aqui a regra tem que ser por definição de prioridades. Se nós dermos tudo a todos, vai faltar para aqueles que precisam. E é isso que temos estado também preparados a fazer nestes mesmos mecanismos. Temos, por isso, que a noção clara de que para a recuperação da economia vai haver aqui um fator que vai ter que estar presente. E esse fator é do investimento público. E do investimento público, as próprias autarquias não se podem demitir de o fazer. Daí que não tenha sido até agora travado nenhum investimento público, municipal, e que estamos a falar de dimensões que nunca se viveram no concelho de Cascais nos últimos largos anos até hoje. Investindo em áreas que para nós são fundamentais, como é o caso da educação, como é o caso da saúde, enfim, agora então penso que ainda mais evidente. Muitas das áreas não são de responsabilidade efetiva de competência legal da Câmara Municipal de Cascais, são competências do Governo Central, foi algo que nunca nos preocupou. Interessa-me pouco onde é que estão as competências legais, interessa-me pouco utilizar essas competências legais para desculpar e para, como diz o povo, sacudir a água do capote. As pessoas são de Cascais, esses serviços públicos são serviços para as pessoas de Cascais e por isso temos que estar presentes. Do mesmo modo também temos a perspectiva de evoluir com alguns investimentos que, acredito eu, que projetam o concelho em termos futuros. Temos investimentos, nomeadamente na questão do aeroporto de Cascais, do aeródromo de Tires, como preferirem, porque de facto, e não sabíamos que esta crise vinha, mas aquilo que sabemos é que está a haver uma deslocação da aviação comercial para a aviação executiva. E o aeroporto de Cascais, a grande capacidade que tem é exatamente na aviação executiva e não na aviação comercial, por razões estruturais do próprio aeroporto. Temos vindo também a captar ou a tentar captar investimento. E aqui dizer que também todos estes paradigmas têm que ser alterados. Nós claramente somos e queremos ser e queremos continuar a ser cidadãos europeus. Aliás, estamos com uma campanha no âmbito da Semana do Município e do aniversário do município de que a Europa nasceu aqui, porque eram aqui que se colocavam e se faziam as tintas que coloriam depois as vestes papais e na perspectiva do que temos hoje, aquela cor púrpura que foi o que formou o que é hoje a Europa que nós conhecemos. Portanto, somos cidadãos europeus de pleno direito e de plena responsabilidade, mas não esquecemos também que fazemos parte de uma superpotência que está também na nossa história, que está também na nossa identidade, que é toda esta comunidade afro-latina sul-americana. E, portanto, também estamos presentes, e muito presentes, e tenho estado em contacto porque fazemos parte da direção, quer da UCLA, que é no lado africano, quer também da Casa da América Latina, portanto, que somos vice-presidentes das duas, e tenho estado em contacto não só com os senhores embaixadores, os outros membros da direção, mas muito especialmente também na capacidade que temos de nos projetarmos e de trazermos a Cascais investimentos também dessas várias partes do mundo. Dizer que hoje eu fico um pouco confuso, faz parte do nosso crescimento, quando me vejo a concordar mais com o Presidente da República Popular da China do que com o Presidente dos Estados Unidos. É algo que para a minha geração nos deixa baralhados, mas ao mesmo tempo também nos deixa uma outra perspectiva, é que para recuperarmos do ponto de vista da economia, nós precisamos de investimento, precisamos de atrair investidores e temos que ir buscar onde há. E de facto, quer na China, quer no Médio Oriente, nomeadamente nos países árabes, onde estive há cerca de 2 anos, e hoje fala-se na bazuca europeia, na altura foram disponibilizados para investir em Cascais 17 bis, coisa que
dava para comprar Cascais inteiro, porventura ainda um bocadinho de Oeiras e mais um bocadinho de Sintra, porque de facto essa era a perspectiva. E nós portugueses, e neste caso nós cascalenses, temos uma boa presença junto também desses povos, não só porque já temos geminações estabelecidas há muito tempo, portanto o período também já deu essa confiança da nossa relação no tempo, e portanto também temos que olhar da forma como olhamos para estes locais e onde podemos captar esse mesmo investimento. E é isso que se coloca também na Cascais Invest, é a capacidade que tenha de trazer investimento para Cascais e, em muitos outros casos que já tivemos de experiência no passado, a partir do momento em que trouxemos investimento para Cascais que não se adequava às características do próprio Conselho, nós transmitirmos isso a outros meus colegas presidentes de Câmara e levar esses investimentos também para outras zonas de Portugal, porque assim deve ser feito. Já agora, para vos dizer, com muito esforço, eu consegui encontrar oportunidades de investimento de 1,1 bis em Cascais, o que era manifestamente pouco em relação aos 17 bis que tinham sido colocados em termos de investimento, e passei esses contactos e passei esses interesses para o Governo, neste caso para o Sr. Primeiro-Ministro, exatamente para não se desperdiçar todo esse potencial, porque na altura ainda era apenas de potencial. Portanto, nós temos, de facto, uma palavra aqui a dizer, que envolve-nos a todos, que envolve o poder e o Estado local e envolve também com o Estado central, com o Governo, numa perspectiva de que não estamos em concorrência, não há concorrência. Aliás, ouvi do António Saraiva, não sei se foi ele o pai da ideia, mas a frase foi muito bem alcançada, é que estamos numa altura de seleção nacional, portanto estamos todos convocados para essa mesma seleção nacional e temos que cumprir algo que também é importante para nós, que ouvi do Papa Francisco, de que de facto estamos todos no mesmo barco. E o grande desafio que temos é manter-nos todos a bordo. Já não podemos prescindir de ninguém. Por isso não nos quero amassar mais. Sr. Ministro, leve daqui a certeza de que Cascais está fortemente empenhado, está fortemente com interesse em ser um elemento colaborante e facilitador naquilo que for as nossas capacidades e, obviamente, também à nossa dimensão, que não é tão pequena quanto isso, e por isso mesmo estou certo de que se conseguirmos continuar a reunir todo este conjunto de esforços que vem desde o setor social, que em Cascais é muito forte e que tem tido um papel muito importante também neste combate da pandemia. Se conseguirmos ter no setor económico também esta força, e aqui até aproveitar para agradecer publicamente ao Filipe Botton, porque foi das primeiras empresas que rapidamente nos ajudaram com aquilo que sabem fazer, se calhar vou dizer agora uma asneira, mas com embalagens pode-se dizer, com embalagens, porque era preciso, tínhamos tido uma outra empresa a oferecer-nos o álcool gel e, portanto, era preciso depois das tais embalagens e a Logoplast chegou-se e o Filipe imediatamente à frente e, portanto, é nesta conjugação também que temos do apoio das parcerias que fizemos com a Associação Empresarial de Cascais, em que também, só para vos dar uma ideia, fiquei preocupado em determinada altura que, falando com 2, 3, 4 empresários de restauração, me diziam que estavam a ponderar seriamente não abrir os seus estabelecimentos. Na altura estavam fechados por lei, por obrigação, mas que já não iam abrir porque de facto não fazia muito sentido terem uma capacidade muito reduzida e, por outro lado, ainda terem que ter mais custos para poderem estar a funcionar. Foi aí que surgiu a ideia de abrir o espaço público para que esses empresários pudessem ganhar cá fora aquilo que perdiam dentro de portas. E felizmente têm estado todos a abrir em Cascais, ainda com muito esforço, com já alguma procura, mas não aquela que eles estavam habituados a ter,
mas que conseguimos conter a perda de postos de trabalho, que para quem está, obviamente, com responsabilidades públicas, é aquela que tem que ter uma prioridade maior dentro da nossa preocupação. Portanto, é de facto estarmos atentos, estarmos próximos, termos essa capacidade, muitas das vezes, de agirmos mais rapidamente, nomeadamente com os programas que foram estabelecidos pelo Governo de apoio à economia, de nós juntarmos a DNA Cascais, juntarmos a Associação Empresarial de Cascais e facilitarmos todo o processo que estava a sair de legislação a nível nacional e de apoios a nível do Governo Central, de nós rapidamente o fazermos chegar ao nosso território e rapidamente nos fazer chegar aqui. Por isso também é com expectativa, Sr. Ministro, que esperamos que também a tal bazuca também chegue a alguma coisa do ponto de vista local, sabendo nós que a prioridade não é essa, mas também sabendo que no orçamento da Câmara as expectativas e as projeções que tivemos e que tive logo no início apontam para levarmos uma grande pancada nas nossas contas. Pancada essa que num orçamento de 240 milhões de euros, que é aquilo que a Câmara Municipal de Cascais normalmente gera anualmente, essa pancada pode ir aos 100 milhões de euros, o que não é fácil de colocar. Razão pela qual também nos antecipámos e temos dois empréstimos a correr, como forma de precaução. Espero eu não levar uma pancada tão grande. Os dados serão agora aferidos com a entrega da captação do IMI. Dos dados que já tenho, já me apontam para que a pancada seja um bocadinho mais leve do que aquela que estava prevista inicialmente, mas por isso mesmo pusemos 2 financiamentos a correr, beneficiando daquilo que Cascais tem e que, por exemplo, o Estado Central não tem, ou não tinha antes destas decisões a nível europeu. E que não é só Cascais que o tem, também são muitos outros municípios que também o têm, felizmente, que é a capacidade de endividamento. Tem baixos nível de endividamento. Nós, para terem uma ideia, temos um nível de, também é estipulado por lei, de 250 milhões de euros. Portanto, estamos a falar como se fizéssemos aqui uma capacidade de um orçamento anual igual pelo endividamento. Obviamente não pretendemos utilizar e muito menos esperamos ter essa necessidade de utilizar, mas temos ali uma ferramenta. É certo que este endividamento só pode ser assumido 20% em cada ano, portanto, mas mesmo assim dá-nos essa capacidade dos 50 milhões de euros por ano, e se somarmos estas forças que estão nas autarquias e que estão nas principais autarquias, já que haverá algumas que falar neste número até é ofensivo para eles, porque têm orçamentos obviamente muitíssimo mais baixos, mas há muitas outras que têm esta capacidade. Se somarmos esta capacidade também de captação de endividamento, e de captação de endividamento no caso de Cascais, seguro, como já demonstramos também em épocas anteriores, ou seja, com um baixo nível de risco que os financiadores podem ter nesta mesma perspectiva, de continuarmos a preservar, e aqui tem que ser uma orientação clara, da Câmara Municipal de Cascais, dar o exemplo também pelo investimento público municipal, de somar a todos os esforços que estão a ser feitos a nível do Governo Central. Eu estou convicto que isso ainda reforçará mais a confiança e a expectativa de outros povos, de outros investidores sobre o nosso país, e por isso mesmo virem cá investir, virem cá consumir, virem cá até, muitos deles, e Cascais têm essa experiência, virem cá residir, porque temos neste momento uma forte captação de cidadãos estrangeiros, que ainda assim, e era um dos medos que tinha, nomeadamente no imposto principal também do município, que era o IMT, mas continuam a comprar, continuam a investir também em Cascais, sendo que não podemos desassociar a isto. Cascais não precisa de crescer, não pode crescer mais do ponto de vista habitacional, e os poucos terrenos que temos destinados a tudo isso é para instalar empresas.
é para criar emprego. E, portanto, estamos aqui também numa transformação de mais emprego e menos habitação, direcionando essa habitação para a requalificação urbana e para a própria regeneração urbana. Já me estou a estender demais, Sr. Ministro, tem aqui um parceiro, Cascais, o Governo tem aqui esse parceiro e que tudo faremos para podermos estar à altura daquilo que são os desígnios que, por um lado, não fizemos mal a ninguém para estarmos agora com responsabilidades públicas numa situação desta dimensão, mas ao mesmo tempo também é um privilégio podermos ter que gerir comunidades em momentos tão difíceis e que certamente essas mesmas comunidades saberão apreciar quem teve essa capacidade de chegar à frente, de gerir nestas situações de dificuldades e, portanto, estamos todos no mesmo barco e a minha grande expectativa é que nos mantenhamos todos a bordo e com um barco cada vez mais potente e cada vez mais capaz de percorrer caminhos a uma velocidade e uma intensidade que não verificámos no passado, mas que temos que verificar claramente no presente e no futuro próximo. Muito obrigado a todos. A encerrar esta conferência de lançamento da Cascais Invest, tem a palavra Sua Excelência o Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Cisa Vieira. Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Cascais Invest, minhas senhoras e meus senhores, eu queria começar por cumprimentar Cascais pelo lançamento desta agência de investimento. Tenho-me associado a muitos eventos que são dinamizados por agências de investimento e desenvolvimento local. Cascais não precisou de criar uma agência de investimento para poder ter uma política económica, mas o facto de o fazer e de o fazer agora merece seguramente ser assinalado. Aquilo que temos visto nos últimos anos é que, de facto, as autarquias locais, os municípios em particular, assumiram a responsabilidade, ainda antes de lhes serem reconhecidas essas competências legislativamente, a responsabilidade pelo desenvolvimento económico, pela criação de emprego nos seus territórios, e isso é hoje, acho eu, uma componente muito importante das políticas públicas de natureza económica no nosso país. E acho que esta iniciativa, neste momento, merece ser assinalada também pela importância da circunstância em que nos encontramos. Por isso, as minhas próximas palavras são um pouco para refletir sobre o impacto que esta pandemia teve nas economias globais, em particular na economia nacional, e naquilo que pode ser a nossa capacidade de resposta. Desde o primeiro momento em que começámos a perceber que iríamos ter aqui um impacto também significativo da pandemia e que tínhamos que preparar-nos para tomar medidas que contivessem a propagação da doença, que percebemos que inevitavelmente delas resultaria um impacto sobre a nossa economia e a nossa sociedade muito significativo. E desde esse primeiro momento, em diálogo com parceiros sociais, com empresas, com diversos agentes políticos, tentámos identificar 3 tempos de resposta económica e social ao problema que a pandemia colocava. Porque se num primeiro momento a nossa decisão coletiva foi a de tomar medidas que impusessem restrições à mobilidade, que diminuíssem as probabilidades de um contágio da doença, sabíamos que então as nossas medidas económicas e sociais tinham que favorecer esse processo de confinamento e de restrição de contactos. Isso inevitavelmente iria ter um impacto económico muito significativo e as medidas económicas e sociais que nessa altura adotámos, medidas de emergência, foram precisamente para evitar que essa contenção muito brusca da nossa atividade não precipitasse uma destruição incontrolada do nosso tecido económico e do emprego. Logo nessa altura dissemos também que outros tempos viriam, que os tempos que se seguissem eram uns tempos em que o nosso tecido económico, o nosso tecido social ainda ia estar bastante frágil. Sabíamos desde o primeiro momento que o confinamento não seria uma tarefa de 15 dias. Sabíamos que não é possível fechar
a atividade económica e esperar que 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, tudo se retomasse da mesma forma. Sabemos que as nossas empresas são frágeis e que sem receita regular seria muito difícil retomarem imediatamente a atividade económica, seria muito difícil manter os compromissos com os seus fornecedores, com os seus financiadores, com os seus trabalhadores e que, portanto, mesmo que as nossas medidas para a fase de emergência tivessem alguma eficácia a conter o efeito mais destrutivo da pandemia, ainda assim iríamos viver tempos de bastante hesitação. Iríamos viver tempos em que o retomar da normalidade da nossa vida social, da nossa vida económica, com cautelas acrescidas que se notam bem na cara de todos os presentes, iria ser um processo que ainda necessitaria de um apoio significativo. E é nessa fase que nos encontramos agora. Aprovámos na semana passada o nosso plano de estabilização económica e social, que visa precisamente ajudar as nossas empresas a retomar a sua atividade num contexto em que o mercado ainda é incerto, em que muitos estão a trabalhar ainda com uma procura muito reduzida relativamente à sua capacidade produtiva, em que muitos segmentos da nossa sociedade já estão a sofrer muito significativamente pela quebra de rendimentos, muitas vezes pela quebra do emprego e, portanto, a resposta social tem que ser robustecida para que estes meses próximos sejam meses que contenham o mais possível o impacto de uma economia que ainda tateia e procura encontrar um caminho para o futuro. E também nessa altura dizíamos que havia de chegar um momento de recuperação económica. Um momento em que, finalmente, iríamos conseguir encontrar a forma de apoiar um crescimento económico que seria tanto mais vigoroso quanto tivéssemos sucesso nas 2 primeiras fases a evitar a destruição da capacidade produtiva nacional. E julgo que, neste momento também, começamos a encarar a possibilidade desse processo de retoma, desse processo de recuperação, com outro tipo de confiança. Se tivermos sucesso nesta fase, se conseguimos apoiar as nossas empresas nesta fase de retoma cautelosa, se conseguimos proteger os segmentos mais frágeis da nossa sociedade, se conseguirmos robustecer os nossos serviços públicos no setor da saúde, da educação, no acompanhamento da atividade económica em geral, então provavelmente a nossa fase de recuperação será mais vigorosa. E é também nesse sentido que temos de trabalhar, com uma notícia boa do ponto de vista daquilo que também são as perspectivas de futuro a longo prazo do nosso país. O grande espaço político e económico e social em que nos inserimos, a União Europeia, soube estar absolutamente à altura das suas responsabilidades neste momento. Numa fase em que esta pandemia destruiu o funcionamento do mercado interno, com o encerramento de fronteiras impedindo a livre circulação de pessoas, com confinamento e encerramento de atividades económicas, impedindo a livre circulação de mercadorias, com uma falta de confiança por parte dos investidores, impedindo a livre circulação de capitais, este mercado interno, atingido nos seus fundamentos, precisava verdadeiramente de impulso político e económico que dissesse a todos os agentes da Europa e do mundo que a União Europeia está aqui para ser protagonista nas próximas décadas. A resposta que os líderes europeus foram capazes de ir construindo é uma resposta que inequivocamente mostra que a União está aqui a longo prazo. A resposta que desde o primeiro momento o Banco Central Europeu, essa mais robusta das instituições europeias, foi capaz de dizer que o euro está para ficar, que os Estados não vão falhar, que essa resposta que ainda agora foi reforçada mostra claramente que temos instituições sólidas. Esta construção incompleta, que é uma união económica, uma união monetária e cambial que não tem uma capacidade orçamental própria, teve agora uma resposta na proposta da Comissão Europeia de
missão de reforço dos recursos próprios da União e missão de dívida a longo prazo. Isto significa que a União está aqui para ficar. Mas esta resposta também dá a cada um dos Estados-membros, e a Portugal em particular, a capacidade de acelerar um conjunto de mudanças importantes que todos nós tínhamos já identificadas como cruciais para o reforço da produtividade das nossas empresas e da competitividade da nossa economia. Apostar na digitalização da nossa sociedade e das nossas empresas, apostar na transição energética, na descarbonização da economia, apostar na construção das bases de uma economia competitiva no plano global, com a capacidade de mobilizar recursos para acelerar esse processo, é a melhor forma de pensarmos que a recuperação das nossas economias se fará construindo precisamente as bases da nossa prosperidade futura. Refletir também que nesta altura a Europa percebe que o movimento de globalização desregulada das últimas décadas conduziu a riscos acrescidos nas nossas cadeias de valor, redução da nossa capacidade de autonomamente respondermos a crises ou a disrupções das cadeias de valores, também é um sinal de que agora, nos próximos tempos, vamos ter que reforçar a nossa capacidade industrial, a nossa capacidade de produção de conhecimento e de valor para respondermos às necessidades dos povos europeus. E é também esse processo que agora temos que começar a preparar. O processo da nossa reconstrução comum, que é também uma reconstrução de cada um dos Estados-membros e de cada um dos nossos territórios em Portugal. E, portanto, Sr. Presidente, uma agência de investimento a capacitar a possibilidade de atrair investimento, de apoiar as empresas do município a desenvolverem os seus processos de investimento, de criação de emprego, de criação de prosperidade. Num momento em que o país, tendo passado por uma emergência sanitária e económica e vivendo agora um momento de transição e de estabilização, se prepara para, no próximo ano, no final deste ano, começar a trilhar os caminhos de uma recuperação sólida, assentes na construção das bases do futuro, não podia ser mais oportuno. E eu termino dizendo que há duas coisas que esta crise nos trouxe e que, de alguma maneira, eu vinha dizendo nos últimos tempos, às vezes com menor receptividade por parte das audiências, e que hoje penso que, apesar de tudo, as pessoas estão mais disponíveis para ouvir. A primeira, obviamente, era da importância da transição digital, de dizer como a transição digital poderia ajudar a nossa sociedade, as nossas empresas, a nossa economia, o nosso Estado a ser mais forte, mais competitivo, mais inclusivo e ajudar-nos a superar déficits tradicionais que tínhamos no nosso tecido económico. Julgo que hoje isso está evidente para todos. Mas o mais importante, a lição mais sólida desta crise, aquilo em que acredito profundamente desde há muito tempo, que não me canso de apregoar e que acho que hoje todos estamos absolutamente convictos, é que este país, de facto, tem energias, competências, capacidades que nos devem gerar a confiança para podermos construir este futuro mais próspero que todos ambicionamos. Se nas últimas décadas fomos capazes de fazer um percurso que, se calhar por ser demorado, nem todos estamos sensíveis para perceber, um percurso em que qualificamos as nossas pessoas, em que robustecemos o nosso Estado social, em que nos orientamos para o mundo, nos abrimos ao mundo e nos tornamos uma economia mais competitiva, assente na inovação, assente na abertura ao exterior. Acho que hoje temos isso muito mais claro. Que, por muito mal que tenhamos falado disso nos últimos tempos, as nossas instituições são robustas. A nossa comunidade nacional é coesa.
somos capazes de, na diversidade, encontrarmos melhor aquilo que nos une, como portugueses, como um povo que há 900 anos é independente, que se projeta sempre para o mundo, que como Cascais é mais rico quando se orienta para o exterior, que não se receia diluir a sua identidade nacional no convívio com os outros povos e que tem sempre a capacidade de enfrentar a melhor maneira as dificuldades, por muito difíceis que elas possam parecer. Este povo, estas instituições, esta comunidade que conseguimos reafirmar nesta altura, é aquele que vai estar também à altura dos desafios da nossa recuperação futura e da construção de um futuro ainda mais próspero, inclusivo e em que todos nos possamos reconhecer. Muito obrigado. Minhas senhoras, meus senhores, damos assim por encerrada esta cerimónia. Agradecemos a presença de todos vós. Muito obrigado e um resto de um bom dia.